Bom, pessoal, vamos lá. Bom, a ideia da reunião aqui extraordinária é uma reunião que a gente chamou de última hora. Até no pedido a gente estava ali reforçando a presença dos gestores e não treinadores, porque a gente queria a presença de vocês para tratar sobre um assunto da parte financeira em relação aos projetos, tá? Então, acho que aqui cabe a presença dos gestores, responsáveis dos clubes e não os treinadores, visto o momento que a gente está em relação aos projetos. Então, a gente vai falar sobre esse tema, o objetivo é esse, tá? Aqui tem eu representando, né, a parte de projetos, vem para o rugby, Nina, a Leca representando a parte de projetos, Nina vem para o rugby. Nós dois tocamos os projetos, porém cada um tem alguma função em cima disso. A gente tem os coordenadores que estão com os clubes aqui também sendo presentes para acompanhar, alguns coordenadores também representando os clubes, representando o clube que também está envolvido, tá? E, e o Renato também como responsável aqui da parte de área da nossa área de desenvolvimento, beleza? Eu acho que para deixar ilustrado, pessoal, eu vou compartilhar com vocês, até para guiar um pouco a nossa conversa, tá? E aí depois no final ali, tendo dúvidas, tendo é, perguntas que queiram fazer, aí a gente é, abre para todo mundo fazer, beleza? Mas enfim, só para a gente voltar, o objetivo é a gente tratar sobre a questão do projeto, onde a gente tem um cenário dos prazos de execução. A gente, né, deixa eu compartilhar aqui que é mais fácil. Vocês me avisam. Foi. Mas está compartilhando, deixa eu só compartilhar A gente outra. está vendo. Agora foi, né? Sim. Foi. Tá. Qual que é o momento que a gente tá do objetivo? A gente queria compartilhar com vocês uma reunião que a gente teve no dia 16 de setembro, tá? Nessa reunião, a gente convidou clubes e treinadores, né? Então, foi uma reunião aberta para a gente tratar sobre o momento que a gente estava ali de término de projeto do Nina 2 e do Vem para o Rugby 1, onde a gente estava finalizando um ciclo que se encerrava no mês de setembro, e a gente tinha alguns cenários ali, né? Onde a gente ia ter um pagamento antecipado para os clubes do Vem para o Rugby, onde a gente queria informar os treinadores que referente ao mês de setembro eles estariam recebendo no próprio mês de setembro, tá? E informar a todos os clubes e treinadores sobre a questão de prazos de trocas de projetos que nós temos, né? Então, a gente teve em setembro o encerramento do Nina 2 e do Vem Pro Rugby 1, e o cenário que a gente tinha de aprovação para uma execução contínua dos projetos, né? Então a gente até trouxe isso aqui é um slide daquela reunião, então talvez algumas pessoas participaram, outras não, mas ela aconteceu, onde a gente deu alguns cenários, né? Porque até aquela data a gente ainda não tinha os projetos aprovados por esse estágio que eles estavam, que era análise técnica orçamentária para liberação para execução. Então, a gente teve a presença do Nina na reunião do dia 30 e a presença do projeto do Vem Pro Rugby na reunião do dia 14. Então, ambos os projetos, eles passaram pela análise técnica orçamentária, tá? E que foram liberados para se iniciar a execução. Só que entre essa análise técnica e essa execução, existe um trâmite que é a assinatura do termo de execução, tá? E esse termo ainda ele não foi liberado, tá aqui, né? Então a gente tem ali depois da passagem da análise técnica, a gente tem aí de 10 a 15 dias úteis não, desculpa, de 10 a 15 dias para assinatura desse termo para essa execução, tá? E isso não aconteceu. Tá? A gente está, nesse momento, esperando ainda a assinatura do termo para que a gente possa executar esse projeto, dando essa sequência. Tá? Então, por isso que a gente está aqui conversando com vocês, por quais motivos? Tá? Eu acho que aqui
a gente, nessa reunião, teve uma preocupação de compartilhar com todos o ciclo que a gente vive de projetos, né? Onde a gente busca buscaria no mês de outubro ter essa sequência para que não tivesse um gap de trabalho, tá? No entanto, conversando com clubes, conversando com alguns coordenadores, conversando com alguns treinadores, a gente entendeu que houve um entendimento de diferentes formas em relação a esse gap que aconteceu no mês de outubro, tá? Então, teve clubes que entenderam que não teria recurso em outubro e parou o trabalho. Teve clube que entendeu que se daria essa sequência e continuou o trabalho e estão contando com o recurso agora no começo de novembro para pagar outubro, tá? Tem clubes que estão iniciando no projeto agora, né, nesse novo ciclo de trabalho, que estão esperando o sinal verde para a execução. Então, a gente vem de um cenário que a gente tem diferentes entendimentos aqui. E aí, a gente queria deixar todo mundo na mesma página, porque a gente não quer gerar nenhum tipo de problema, em especial para os treinadores, tá? Porque acho que aqui a gente está falando de parte financeira, a gente tem pessoas aqui que talvez estão trabalhando conosco, que contam com o dinheiro para colocar o que comer dentro de casa. E acho que essas diferentes interpretações que aconteceram nos gerou uma preocupação e que a gente quer compartilhar com vocês, porque a gente tem um cuidado, estamos buscando ter esse cuidado de tentar encontrar alternativas, tá? Mas também de compartilhar com vocês clubes, visto que um dos principais objetivos que a gente tem com esses projetos é o engajamento do clube, né? Então, quando a gente olha, né, tem até no outro slide que a gente apresentou na última reunião, um dos nossos objetivos do projeto é o engajamento do clube, da gestão do clube, perante o trabalho que a gente oferece de fomento, né? Então, a confederação, através desse projeto, consegue oferecer alguns recursos, tá? E esses recursos a gente até fica contente pelo sucesso que foi do trabalho, né? Então, um dos recursos que tem ali é a realização de festivais e captação de imagem desses festivais. E isso possibilitou dar vida para o trabalho que está acontecendo no território brasileiro. Então, a gente vê diferentes regiões organizando diferentes festivais com diferentes formatos de jogos de rugby, mas acontecendo tackles, acontecendo passe. Então, isso são recursos que são previstos no projeto e que possibilitaram que a gente tivesse esse envolvimento, né, essa expansão do rugby, tá? Mas um olhar muito forte também para quanto o clube se engajou para com isso, porque a gente entende que não é uma responsabilidade nossa como confederação, é uma responsabilidade tripartida, né, de parceria que a gente tem, tanto da confederação, quanto do clube, quanto do treinador envolvido, sobre toda a dinâmica e entendimento do projeto. Então, a gente sempre está tendo essas reuniões, sempre tendo esse cuidado para trazer da maneira mais transparente possível para vocês sobre esse assunto, tá? E aí, dito esse contexto, né, esse cenário que a gente tem de troca de projetos, né, entre encerrar um e iniciar o outro, que são situações que não estão no nosso controle, né? Então, esse ciclo aqui que tem é o ciclo do próprio Ministério sobre o processo de execução dos projetos. A gente hoje se depara com três cenários, né, que a gente entendeu diante das conversas que a gente foi tendo com os clubes, com os coordenadores, com os treinadores, tá? E aí eu queria tentar ilustrar para vocês, a gente até teve discussões internas que foram de difícil entendimento algumas coisas, mas a gente quero tentar ilustrar para vocês e dentro disso aonde o clube de vocês se encaixam para com isso, né? Para que a gente possa tentar encontrar a melhor maneira para cada realidade, tá? Então aqui só para todo mundo entender, né? Então a gente teve ali o Nina 2, tá? O Nina 2 e o Vem Pro Rugby 1, que iniciaram o processo de execução em outubro de 23 e terminou em setembro de 24. Tá? E a gente teve ali cada mês a sua parcela proporcional sendo repassada para os treinadores, né? A gente tem agora o Nina 3 e o Vem Pro Rugby 2, um processo de execução com
entendendo, né, que a gente está dentro daquele período dos 10 a 15 dias agora de assinatura do termo, porque os projetos já passaram na reunião de análise, a gente tem a previsão para a sua execução em novembro de 24 e término em outubro de 25. Tá errado aqui, tá? Mas aqui é 25. E aqui também não é 54 em janeiro. Foi um erro também, desculpa. E aí a gente tem outubro de 24, tá? Que é esse gap que a gente tem, tá? Então aqui é onde gerou essas dúvidas, esses entendimentos, tá? Que a gente queria deixar claro para todo mundo e a gente ter cada cenário aí entendido de uma certa, com uma definição, uma clareza por todos, tá? E aí a gente tem, né, o clube que parou o trabalho, ou seja, em setembro de 23 acabou o projeto, ele entendeu que o projeto que ele estava sendo financiado, ele parou de receber, então ele parou o trabalho e vai voltar o projeto, tá? Voltar ao trabalho quando voltar o projeto, em outubro, em novembro de 24. Isso serve para os clubes que não só pararam o trabalho, mas para com os novos clubes também. Tá? Então, tem clubes que estão se somando no projeto, né? Então, tem aqui o Bruno representando o Rio Branco, ele é um clube novo que se soma no projeto, que está nesse cenário aqui. Então, não é um clube que parou, mas é um clube que vai se iniciar, tá? E aí a gente tem um clube que seguiu o trabalho, tá? Onde a gente tem um cenário de que o projeto está com o processo de execução para novembro, tá? Essa execução, a gente tem esse repasse da parcela que compete a esse mês, tá? Só que em outubro ele seguiu esse trabalho. E o grande ponto aqui é, aonde vem a remuneração para esse trabalho? Porque aqui a gente não tem um projeto ainda em execução, tá? Então, teve entendimentos de que o projeto iria sair em outubro e se deu uma conexão direta de trabalho. E o grande X aqui é que a pessoa que é impactada aqui é o treinador, que talvez é aquela pessoa que está contando com o dinheiro para colocar o que comer dentro de casa. Então, aqui a gente começa a ter um cenário problema, porque a gente tem o pagamento da parcela um em novembro, o pagamento da parcela 2 em dezembro e assim sucessivamente no término da execução do projeto, tá? E aqui a gente tem o que a gente queria trazer para vocês, tá? Para ver aonde vocês, cada clube está, porque a gente, em tese, o clube que parou, que vai iniciar, a gente não tem um cenário problema, tá? Porque ele teve o entendimento correto. Agora, a gente tem um cenário problema que a gente tem um mês, de quem seguir o trabalho para a gente cobrir, tá? E quando eu falo a gente aqui passa a ser uma responsabilidade do clube e a gente, como confederação, de encontrar alternativas para com isso. Porque ao longo do processo, né, desde o primeiro momento, quando vocês entram no projeto, a gente tem essas explicações, tá? E ao longo a gente vai explicando isso também ao longo da execução do projeto. Tanto que nessa reunião de setembro a gente reforçou sobre esse assunto, tá? E aí a gente tem duas opções para esse cenário, né? Que é o clube que se organizou para seguir o trabalho, mas que não tem, mas que vai fazer a remuneração de outubro por conta própria, segue com a opção como está aqui proposta, tá? A gente tem um outro cenário que é, beleza, mas Julião, meu clube, cara, a gente teve um entendimento errado, porém eu não tenho agora o recurso para repassar para o treinador referente a outubro, tá? Não tenho, só que a gente precisa entender que precisamos pagar esse cara, tá? A não ser que você, como clube, já tenha tido a conversa e você volta no cenário anterior, que é o cenário de cima, tá? E o que que a gente tem aqui? A gente tem uma possibilidade, tá? De ter a seguinte leitura, que é o, a gente fazer o pagamento da parcela no mesmo período que ela corresponde, né? Novembro, tá? Só que fazendo um pagamento retroativo a esse trabalho, que em tese não pode ser retroativo, tá? Não posso trazer aqui o termo retroativo, porque até mesmo o contrato depois de execução, ele vai ser referente ao mês que ele está sendo trabalhado, tá? Só que a gente tem a possibilidade de fazer esse pagamento no começo do mês de novembro, tá? Só que o que gera esse cenário? Gera que essa parcela
de um mês ainda que foi trabalhado sem a construção sem o entendimento correto, né, do período do projeto, ele ainda continua em aberto e ele ainda precisa ser pago. Tá? O ponto aqui é que nesse cenário, nessa opção 2 a gente tem o clube com 12 meses para ele se organizar internamente e realizar o pagamento dessa última mês que ficou em aberto nesse cenário da opção 2. Tá? Então, aí é dando um tempo a mais para o clube, porque o clube seguiu o trabalho, mas não se organizou financeiramente para pagar referente a outubro, dando para o clube um tempo para que ele possa se organizar para pagar esse treinador, porque em tese vai ficar um mês descoberto, tá? E a gente precisa que esse mês seja coberto pelo trabalho que está sendo feito, e não só isso, porque a gente precisa, como projeto, tá? Entregar os relatórios que correspondem a esses meses nos quais estão sendo pagos. Tá? Então, independente da onde você vai se encaixar como clube, a gente, em cada mês desse que a gente tem o projeto, ele vai ter que ser entregue um relatório correspondente àquele mês de trabalho. Tá? Então, esse é um cenário que a gente entendendo nas conversas que a gente teve, a gente identificou, a gente precisava ter essa reunião com vocês para tentar expor esse cenário e ilustrar essas informações para deixar mais claro o entendimento, e acredito que vão ter ainda dúvidas daquilo que a gente falou aqui, tá? Mas é um entendimento e uma solução que a gente encontrou preocupado com um treinador que houve essa divergência de entendimento aqui, tá? Então, é isso que eu queria compartilhar com vocês. Acho que é o grupo nosso aqui de projetos, né? Queria compartilhar com vocês. Aí eu não sei, né, se Leca ou Renato tem alguma coisa para complementar, até mesmo porque às vezes, como eu falo, às vezes tem uma dificuldade ali, às vezes, em comunicar algumas coisas, até mesmo porque eu usei as imagens aí para tentar ilustrar um pouco melhor, tá? Então, se ficou alguma coisa em aberto da minha fala, se Leca e Renato quiser complementar, fiquem à vontade aí. E se não, a gente abre aí para ver se alguém tem alguma questão para a gente trazer, tá? Mas de maneira geral, tentei deixar o mais limpo possível, o mais prático possível aí. Eu queria só fazer uma pergunta. Eu acho que o ponto Esse, agora é ouvir, né? Ouvir as dúvidas. Vai, Jaque, segue aí, desculpa. então, ele está falando, né, do mês de outubro, mas a gente já está praticamente em novembro, então seria já o que eles já trabalharam. Isso. Então, a gente não tem nessa opção de verificar recurso ou não, porque esse mês já foi trabalhado, certo? Então, eles não têm ainda conhecimento que eles não vão receber, porque Tem. o mês de outubro já acabou, né? Eles foram avisados, a gente foi conversado já, quando eles assinaram os contratos dos 12 meses, já sabe que são aqueles 12 meses, e tendo a continuidade, não acontece isso, mas quem trabalha com o projeto sabe que sempre pode, não é uma coisa que depende da gente, né? Depende de fatores externos. Então, de certa forma, os profissionais já estão meio que esperando, mas a nossa dúvida é essa questão, né? Entre saber que pode acontecer e o que a gente pode fazer para amenizar para não pesar tanto para eles, né? Porque a opção deles, vocês pagarem retroativo, que fica lá o último mês sem receber. Aí mudaria só o cenário. Eles receberiam agora, mas também deixariam de receber lá no último, né? Em tese, não, já que ele não deixa de receber. Aqui o ponto essas conversas, por isso que aqui é um ponto que a gente sempre frisa nas reuniões, de sempre participar não só o treinador, mas o clube. Por mais que o nosso contrato seja com o treinador, a gente tem uma parceria com o clube que faz o direcionamento desse treinador. Então, nas reuniões anteriores que nós tivemos, tanto as iniciais, talvez quanto essas de meios de projeto, a gente trouxe esse assunto sobre esse cenário entre projetos. O ponto teve clube que teve um entendimento, teve clube que teve outro. A questão aqui a gente tem um mês que está em aberto, tá? Então, no seu caso do São José, vamos dar um exemplo prático. Trabalhou outubro, o São José não está preparado para pagar outubro a esses treinadores, tá?
mas a gente vai ter que pagar. Aqui, quando eu falo a gente, na realidade, aqui o entendimento é que o clube vai ter que pagar essa situação, tá? Porque houve uma falha de entendimento antes a isso, tá? A gente trouxe em diferentes momentos para com isso. O que a gente consegue promover nesse momento é que esse pagamento que é responsabilidade do clube, ele seja feito daqui 12 meses, para que ele possa, nesses próximos 12 meses, organizar a receita e prever o pagamento que corresponde a esse período que teve essa falha de entendimento, entendeu? É o que a gente hoje, como confederação, consegue tirar um pouco esse impacto do clube, porque a gente sabe que, cara, estamos agora no dia 28 de outubro. Próximo mês vira e todo mundo já trabalhou, tá? Mas o que a gente consegue hoje, a gente não consegue pagar a 13ª parcela, porque o projeto não prevê isso, tá? O que a gente consegue dentro do que é legalmente possível falando, a gente consegue fazer essa manobra para que o clube tenha 12 meses para se organizar financeiramente e pagar o que corresponde a esse treinador, o que se refere a isso. Tá? Não sei se ficou claro ou se foi Entendi, redundante aí. Tá? entendi. Desculpe, eu não achei aqui onde eu podia levantar a mão, então eu vou fazer duas perguntas só, tudo bem? Boa, Chico. É, bom, a primeira questão é assim, não foi assinado ainda e a gente não sabe quando vai ser assinado. Então ainda a gente tem aí uma questão de novembro, é isso? Vamos lá. Acho que você já trabalhou com um projeto, né? Então, Uhum. Não, o não, não, eu Nina, sei, eu o só tô Nina, querendo só para você organizar o entender, raciocínio. só para você entender, para todo mundo entender, o Uhum. Nina, ele já entrou no sistema do SEI lá, né? Que é de assinatura virtual. A confederação já fez a sua assinatura, só que está esperando as outras partes fazerem a assinatura, tá? O Vem pro Rugby, a Tá, gente teve uma diligência na sexta-feira, tá? A gente já respondeu essa diligência, que era uma coisa simples, era uma questão de local que eles identificaram ali que estava errado, e já deve essa semana entrar no sistema SEI lá para assinatura também. Então, só está em tese esperando essa assinatura da Isânia, que é a gerente lá responsável, que é as outras partes do ministério. Então, está no último tá. trâmite para com isso, tá? Mas essa assinatura, no momento que ela é feita, ela não é retroativa à data que, por exemplo, vocês fizeram no Nina. Ela Sim, é uma assinatura que só vai valer a partir do momento que a pessoa assinar. O projeto isso, começa no dia que ela assinar, isso, correto? correto. Tá, tá certo. Não, eu entendo a situação e eu acho que assim existe uma questão que às vezes a gente não pode parar também, não tem esta, não dá para, não é o própria questão do profissional não é uma chavinha de liga e desliga, né? Não dá para fazer isso, né? Estou entendendo que o que vocês vão fazer nesse processo entre aspas, adiantar todos os pagamentos, então vocês vão estar pagando no começo do mês, para não dar um gap, e ficaria o clube responsável por pagar uma última parcela lá no final. É Isso. isto? Essa é a leitura, Tá, perfeito. tá joia. A não ser que o seu clube, por exemplo, tenha recurso para pagar outubro e ele vai pagar agora e não vai, essa última parcela lá, ela fica como projeto, ela casada mesmo. Desculpa que Mas aí não vira uma confusão para vocês gerirem quem que vocês vão pagar adiantado, quem que vocês vão pagar atrasado? Não dá para ser assim. Vamos lá, como eu falei, Julião. Exatamente. Aqui eu acho que caso você tenha o dinheiro agora, seguro e paga no fim do ano, entendeu? Senão vai gerar para a gente uma, como você falou, Chicão, vai criar, a gente vai ter que gerir um problema maior aí, né? Então, no fundo, o que nós estamos colocando na mesa é como o Júlio explicou aí, são 12 parcelas, 12 relatórios que a gente precisa receber dos clubes. Caso a gente o clube tem que fazer esse entendimento profissional dele. Por isso que a gente vai soltar um formezinho, até para entender o que cada clube resolveu fazer com o seu profissional, entendeu? Porque lá na frente, a gente vai ter que ter essa cobertura do clube.
para receber o último relatório. Porque senão, como o cara recebe no começo do mês, entendeu? Ele vai recebendo. Porque na cabeça do profissional, o que nós temos que pensar assim? Nós temos que separar um pouco o pensamento, tá? Uma coisa é o projeto, outra coisa é a vida real. Então, o cara que vai receber agora, no começo do mês, referente ao mês passado, na cabeça dele ele está recebendo referente a outubro. Nós, como projeto, ele está recebendo como novembro. Entendeu? Por isso que tem que ficar muito claro na cabeça de todo mundo como funciona o projeto, né? São dois entendimentos aí. E aí, nesse caso, o que vai acontecer? Lá na frente, a gente vai ter um descasamento e o clube vai ter que assumir essa parcela desse cara. Entendeu? A não ser, a gente tem alguns casos de alguns profissionais e de alguns clubes que já se antevendo a essa, conforme como o Júlio falou, a gente já vinha avisando. Então a gente sabe que tem clubes que já tiraram o pé em outubro. Pô, meu, cara, em outubro o cara tá ali, ó, cara, se você tem coisa para fazer, tira o pé um pouco, diminui, porque em outubro talvez você não receba. Certo? Então o cara já tirou o pé. Então esse cara, beleza, ele vai pagar o cara em novembro, relativo a novembro, e vai pagar tudo até lá na frente, e lá na frente está tudo certo. Entendeu? Agora, clubes que o profissional veio, trabalhou em outubro, vai ter esse casamento no último mês. Tá? Então, o nosso pagamento vai ser igual para todo mundo, mas dentro do Forms a gente vai ter um pouco do entendimento qual foi a negociação de cada clube com o seu profissional. Leca? Eu ia mais ou menos em cima disso que o Renato já falou mesmo, porque da forma como acontece, eles trabalham um mês e sempre recebem no próximo mês referente ao mês trabalhado, né? E, na verdade, o projeto vai pagar os 12 meses iguais, só que a gente está só prevenindo que lá na frente, ele trabalha em novembro, recebe em novembro, trabalha em dezembro, recebe em dezembro. Lá na frente vai acontecer a mesma coisa de ficar um mês, o último mês descoberto por conta de estar recebido os 12 meses. Então é por isso que a gente está conversando com vocês para evitar essa situação que ela não tem, não foi culpa nem de A nem de B, foi uma questão de circunstância de projeto mesmo, para que o clube ou ele agora ele faça esse aporte ou no final. É só essa questão para os profissionais não ficarem sem receber o mês, né? Vocês fazerem parte da nossa solução também, né? Eu acho que lembrar que isso pode acontecer todos os anos, porque é isso, a gente trabalha com um mês e é um projeto perene, às vezes vai ter um gap, às vezes não, e é um saco ter que lidar com isso, mas é uma realidade com o projeto. Mas ficou claro para você, Chico? Não, para mim está claro, eu vou ter que levar essa questão para a diretoria de alguma maneira. Eu acho que tudo bem, tá? Eu tenho um entendimento do processo, né? E aí a gente vai ter uma ideia aí de o que que a gente vai estar podendo estar passando para vocês. E acho que vale a pena depois a gente pensar se existe alguma maneira no futuro aí, de alguma forma, de a gente minimizar. Esse é o grande problema da lei de incentivo, né? Que infelizmente a gente fica sempre refém de uma burocracia e que ela é ruim para todo mundo. Mas paciência, é o que a gente tem hoje. O minimizar, sim, de novo, a gente vem avisando essa relação tripartida, né, que é sempre nós, o profissional, o clube. Minimizar os clubes entenderem cada vez mais que isso pode acabar a qualquer momento, isso pode parar, e não quer dizer que isso parando, o clube tem que fechar a porta. Né? O clube tem que cada vez mais se preparar para, em algum momento, se isso acabar ou se isso atrasar, o clube tem que ter recurso para se manter, né, cara? Porque o que a gente faz aqui é um começo de alguma coisa, né? A gente não está aqui para ficar a vida inteira colocando dinheiro nos clubes eternamente. Então a gente imagina o que isso, a nossa iniciativa mostre para os clubes que ó, aqui dá para fazer, estamos ajudando. Então, agora, o clube tem que começar a entender que, cara, em algum momento, talvez, por uma falta de não captação, por uma falta de mudança de lei, isso pode parar. E se o clube não tiver estruturado, o que vai acontecer? A categoria de base do cara vai acabar, certo? Então, é isso que os clubes têm que estar atentos, né? Que isso pode acontecer a qualquer momento. Isso aí não tem como a gente fugir.
A gente vive de projeto de incentivo, cara. Isso é um problema. A lei pode mudar, o projeto pode não ser aprovado, o projeto pode não ser captado, entendeu? Mas, enquanto isso, nós estamos criando fôlego. Já faz o quê? 2, 3 anos que a gente vem fazendo projetos aí com alguns clubes aqui, cara, que já está na hora do clube entender que, pô, tem uma grana lá, até porque, de repente, é uma grana para jogar um festival, é uma grana para fazer alguma coisa diferente, que agora talvez eu não. Porra, eu vou pegar desse recurso que eu guardei um pouco aqui, que, porra, lá na frente eu vou segurar meu profissional. O que a gente está pensando aqui é o quê? É dar um fôlego para o clube que ainda não entendeu isso, não está preparado para isso. Ué, você tem 10, 12 meses para levantar essa verba desse profissional para lá na frente você segurar ele. Entendeu? Por isso que a gente está falando dessa antecipação. Entendeu? Não, 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 Então, tranquilo. O que eu estou dizendo é mais, acho que a nível geral, que acho que a gente tem que pensar como um todo soluções para esse tipo de questão. Eu Mas acho que eu aqui, entendi a situação e eu acho que assim, a única questão principal é que seria interessante nesse período agora, pelo menos para mim, eu acho que nesse período agora, até o começo de novembro, a gente está muito em cima de uma parte de informação de vocês, tá? Quer dizer, se chegar até, sei lá, 5 de novembro eu não tenho nada assinado ainda, ou até antes eu vou pegar e pisar e falar, olha, parou. entendi. Não, faz sentido porque o ponto aqui é eu deixar correr novembro vai fazer que ao invés de seja um mês, sejam 2 meses em Uhum. débito, porque eu não vou ter 2 meses do projeto. Então faz sentido isso sim, Chico. Eu acho que aqui é uma coisa, até os coordenadores estão aqui, a gente fez questão de eles participarem, né? Os nossos coordenadores, para que eles também tenham entendimento dessa parte burocrática, de como é essa dinâmica, e para que vocês também tragam esses cenários. Então, a gente tem reunião nossa toda quinta-feira, né, interna, e a gente tem trazido essas atualizações. Então, vocês podem e devem cobrar os coordenadores de vocês sobre essa questão de assinatura não só a assinatura do termo, né, a questão da execução, mas a gente está trabalhando e até por meios aí de política de tentar com que acelerem esse processo, porque a gente sabe o impacto que tem isso. Tá? Então, acho que é importante a sua fala, porque talvez você, como clube, vai optar, beleza, novembro até dia 5, se não chegou nada, vamos parar as atividades, porque eu não quero assumir uma responsabilidade de 2 meses de janela financeira aí, porque a gente não tem essa estrutura. Ok, é uma posição de vocês como clube, tá? O ponto aqui, acho que para reforçar toda essa dinâmica aí, eu acho que a gente está tendo também, olhando o lado bom, né, uma oportunidade, porque a gente, como confederação, né, o meu trabalho como gerente e também processo de desenvolvimento junto aos clubes, é que os clubes busquem entender a dinâmica de como funciona o trabalho de festival, de clube, de captação, de envolver, de transformar esse sistema, esse ecossistema em algo sustentável, tá? A gente encontrou uma forma nesse período que existiu essa lacuna, tá? De trazer uma alternativa de financiar ainda outubro, mas a gente tem um cenário daqui 12 meses que o clube ele vai ter essa responsabilidade e ele tem essa necessidade de não ter essa dependência do projeto, tá? Por outro lado, aquilo que você fala, né, a gente minimizar problemas da lei de incentivo, eu acho que é o que vocês já estão fazendo também para minimizar, né, que é ter crianças no treino, organizar os festivais, colocar as crianças para jogarem, porque isso faz com que o projeto ele ganhe vida, que os patrocinadores fiquem contentes com o que está acontecendo e vão continuar a aportar naquele projeto. Então, o minimizar tem as responsabilidades nossas, administrativas, mas de vocês de execução para com isso, porque se eu chego no patrocinador e prometi 300, tem 30, ele não vai continuar. Entendeu? Então, acho que isso a gente tem feito, tanto que a gente teve sucesso na renovação, estamos tendo sucesso para com isso, é que tem coisa que realmente foge do nosso controle. Entendeu? Então, aí é um problema. O importante é o clube estar realmente amparado aí para essas emergências aí, né? Acho que essa é a grande construção, tá? Clare, por favor. Boa noite a todos.
Em relação a isso, a gente não quis parar aqui. E quando a gente para, tudo parece que para recomeçar de novo é complicado. Então a gente decidiu não parar, dar continuidade, e a gente tem feito dessa forma. A gente veio guardando sempre uma verba justamente para caso acontecesse algum imprevisto, né? E a gente já sabia também que poderia não ser aprovado, né? Assim, de imediato. A captação também a gente já entende que é um pouco mais complicada, demorada, não depende só da CBRU, então a gente já veio fazendo essa programação, né? De para que quando chegasse a hora, a gente ter de onde tirar pelo menos uma parte do dinheiro, mesmo que não seja todo, mas a gente já tem aqui essa orientação de que a gente precisa ter guardar, né, esse pouquinho de dinheiro, mesmo que seja pouco, mas pelo menos para que o professor não fique 100% zerado. E a gente paga para ele uma parcela agora, e no final do ciclo, por exemplo, a gente paga, por exemplo, uma outra parcela caso a gente não consiga pagar ela por inteira. Então, a gente conseguiu fazer dessa forma e, graças a Deus, a gente não vai deixar o professor desassistido, né? Dessa maneira. Não, legal, E, Clara. Desculpa, e, diga. e aproveitando que a Clara falou aí, o Imburés é um exemplo de clube lá do interior da Bahia, que aproveitou muito bem todo esse ciclo eles estão, no caso, estão dentro do Nina, mas das lives que a gente faz e dentro dos cursos que a gente ofereceu também, teve uma palestra sobre execução de projetos, elaboração de projetos. O Imorés acompanhou do A a Z e conseguiu ter um projeto, escrever um projeto e ter um projeto aprovado, né? Agora vai começar a ter uma independência maior nesse ano, né, claro, se Deus quiser. Então, Isso, até que rumo ao projeto Chorran 2. Já enviamos também, estamos agora esperando para ser liberado também para captação, se Deus quiser. vamos que vamos. Bom, acho que é a sementinha estamos plantando, né? E aí acho que é uma construção. A gente tem cada clube num estágio, num momento e preparado para os seus desafios. Então acho que faz parte esse entendimento. E de novo, estamos tendo uma oportunidade agora de construir 12 meses. A gente tem um débito com esse profissional, só que a gente tem 12 meses para construir a forma como a gente vai organizar esse débito com esse profissional. É um desafio nosso, talvez o nosso, de promover alternativas, tá? E o de vocês entender essa responsabilidade e encontrar essas alternativas internamente aí também, tá? Mica Mas levantou a mão. vai, Mica. Ah, É, acho que só algo bem importante, aproveitando esse momento aqui, todos reunidos, todos os clubes têm ali o grupo, né, com o coordenador, o professor ou a professora que está à frente, e os gestores dos clubes também. Então, quando a gente também, né, pedir ali mandar pelo grupo, né, aproximando o clube para vir para uma reunião, ou até mesmo a apresentação do que os professores têm feito, é muito legal que vocês também participam, exatamente para isso, sabe? Às vezes, olha, o gestor é tão claro, vem aqui, joga a conversa, o Chico já pá, matou de primeira, né? Entendi, tá assim, tá assado. E aí, então a gente não deixar só nas costas desse professor, né, ou professora, porque é isso, a parceria tem que ser CBRU, quem está ali à frente dando treino, mas principalmente o clube, né? Ficou bom, alguma dúvida para algum clube, para alguém? Ficou alguma dúvida em relação aí? É importante o pessoal aproveitar agora, tirar dúvida, questionar, posicionar, entendeu? É importante para a gente poder sair daqui com todo mundo alinhado. tá. Enquanto vocês pensam aí nas possíveis dúvidas, só para ver se chegou alguém, se tem alguém do Acemira, do Americana, do Antiqua, do Cabanos, El O Iago Shaddai, está com a mão levantada. Farrapos, Urra, Lechuza, São João Letícia tem a Batista. Juliana, ela botou no chat. Oi, eu tô aqui. Boa. Do Antíqua tem o César, do Cabanos a Lilian,
Deixa eu ver. Isso. Aí depois tem Maringá, Melina, Nova Lima, Pasteur e São João Batista. Margaret, Maringá. Aposto que realmente não vai conseguir ninguém vir. Tá tendo várias coisas hoje. Hoje não vai ter Ok. Não, é só representante. para atualizar aqui, porque às vezes alguém entrou depois. E aí, Iago, pode fazer a sua pergunta. Boa noite, pessoal. Então, só para não ter dúvidas mesmo, então, assim, a gente sabe que não depende de vocês, mas pode ser que ocorra de que também essa assinatura não saia e o mês de novembro ele transcorra e os 12 meses tenham que iniciar a partir de dezembro, certo? Existe essa possibilidade? Ou é algo assim, tipo, não, a gente acredita já que a partir de novembro a gente já consiga, tem essa questão, né? Foi até o próprio Chico que levantou isso, certo? O ponto é o seguinte, Thiago, pode acontecer da mulher não assinar, dar um problema interno no Ministério, o ministro da Economia falar, cara, segura essa grana que nós vamos precisar, e não rodar nem o projeto, entendeu? De Uhum. novo, aquelas coisas que é igual quando você vai vender alguma coisa, né? Enquanto não botou no papel e assinou, cara, tá 99% certo. Ah, mas aí o cara que ia assinar, bate o carro no caminho, morre, e acabou, Ai, entendeu? O cara não assina, né? Então, a gente, cara, tá tudo certo, entendeu? De novo, hoje é uma coisa muito simples de acontecer, né? Por isso que a gente achava que já era para ter acontecido. A gente conseguiu colocar o no dia 30 do 9 da reunião, que era nosso desespero. Entramos dia 30 do 9, né? Agora estamos dia 30 do 10 e, cara, entendeu? Fizemos tudo o que tinha que ser feito. A gente acredita, de novo, que nós estamos. É difícil isso não ser resolvido nos próximos dias, entendeu? Mas a gente também não pode pegar um compromisso aqui e falar, não, não, vai ser resolver, porque não é uma coisa que depende da gente, entendeu? Depende de um terceiro, né? Então, dentro de um trâmite, dentro do trabalho do Ministério, o Ministério marcou outra reunião extraordinária dentro do calendário dele, quer dizer, eles estão trabalhando, entendeu? O problema é que o que acontece? Você tem nos últimos 2 anos um aumento quase de 100% do número de projetos populares, entendeu? Então a gente entende o quê? Que a demanda aumentou muito, o recurso de mão de obra dentro do Ministério continua o mesmo e os caras devem estar atolados de trabalho. Então vai sair, entendeu? Mas é difícil a gente também chegar para você e falar, não, Iago, fica tranquilo que semana que vem está assinado, entendeu? A gente, de novo, a gente acredita que sim, mas essa garantia, cara, a gente não tem como assumir. Ah, não, tranquilo, só para ter um parâmetro mesmo, que isso para mim não ficou muito claro ainda, assim, mas agora é compreensível. Eu entendi, é super compreensível. A gente também, de certo modo, aqui no clube se preparou um pouco em relação a isso. E é mais entender mesmo esse ajuste aí da parcela. Porque assim, eu lembro que no mês de setembro foram feitos dois acertos, né? Foi o pagamento do mês, acho que de agosto, e depois foi adiantado que ia receber em outubro, foi pago em setembro também, certo? Eu lembro que ocorreu isso no projeto, no pagamento. E daí até vocês avisaram, ó, até bom avisar os professores que esse dinheiro seria o acerto ia cair em outubro, né? Que seria referente a setembro e foi adiantado. E agora você falou que o projeto, na verdade, ele não é assim. Se começou em novembro, ele vai receber em novembro, certinho. Não é tipo assim, retroativo, né? Ele trabalha um mês e recebe depois. Ou seja, se o meu clube escolher a opção um ali, de adiantar de pagar o mês de outubro, aí depois, lá na frente, a gente ficar com o gap no final, então se sair o pagamento em novembro agora, seria referente a outubro, certo? Aí, Iago, entra no que o Chico trouxe da parte de gestão nossa ali para com isso. Uhum. Legalmente falando, em relação ao projeto, tá? E aí a gente vai fazer uma organização geral, para que a gente possa cobrir ou referente a outubro, a gente teria que pagar no começo de novembro. Para eu Sim. pagar no começo de novembro, o projeto a gente tem como prestação de serviço. Então, eu consigo ter um contrato com esse prestador de que ele vai receber para trabalhar. A gente estava vindo em um ciclo que ele trabalhava para receber. Então, como é uma Uhum. prestação de serviço, a gente tem a possibilidade de fazer esse pagamento prévio por ser uma prestação de serviço. Se fosse um contrato CLT, a gente não conseguiria fazer isso. Tá? Por isso que a gente Sim. trouxe essa possibilidade, entendendo esse entendimento dúbio aí dos clubes quanto a esse cenário do mês de outubro, tá? Então, caso não, a gente vai seguir o caminho de que
vamos pagar no começo do mês para que aí o clube que vai ter que depois entender se esse pagamento do começo do mês ele é referente ao mês passado ou se ele é referente àquele mês vigente dele ali. Porque senão vai entrar no que o Chico trouxe de que a gente vai pagar um pouco no começo, que é referente ao mês anterior, e o outro começo, o outro montante no outro mês para justificar isso. Não, a gente vai fazer um único período de pagamento, que a gente vai fazer a antecipação disso agora. Não sei se ficou claro aí minha explicação. É, Não, beleza. Ficou assim. É mais para tirar mesmo a dúvida, mesmo para não ter nenhuma dúvida futura aí. tá. Pagar, vamos lá, Iago, pagar agora, ninguém deveria pagar, ninguém vai pagar agora. O problema é o seguinte, se o clube tiver que pagar, vai pagar no fim, certo? Agora é como o Júlio falou, agora é o seu entendimento com o professor. Se o seu professor trabalhou outubro, ele fez o trabalho que ele tinha que fazer, tudo direitinho, ele continuou, a turma cheia, ok? Entendeu? Mesmo ele sabendo da possibilidade dele não trabalhar e dele não receber, ok, ele fez o trabalho dele. Esse pagamento que nós vamos fazer em novembro vai ser relativo a outubro, certo? Você vai falar, tá bom, beleza, você vai receber. Ele vai receber em novembro, relativo a outubro. Quando chegar lá na frente, quando ele receber a parcela de outubro, esse professor que ele recebeu agora como novembro, ele recebeu em novembro como outubro, quando ele receber lá na frente a parcela de novembro referente a outubro, ele vai ter que trabalhar novembro. Aí o clube vai pagar o cara, entendeu? Uhum. Porque ele está recebendo o mês anterior. Ele já trabalhou, entendeu? Se você chegar à conclusão com o seu professor que, ó, cara, em outubro foi mais light, a gente já sabia que talvez não recebesse. Se já tiver, a gente sabe que teve alguns clubes que falou para o treinador, tira o pé, segura, foi fim de projeto, segura um pouco. Ok, então o que vai acontecer? Não tem problema, esse cara vai receber novembro referente a novembro, entendeu? Só que lá na frente, o clube vai ter que, no último mês, o clube vai ter que segurar essa parcela, entendeu? Quer dizer, o pagamento vai ser lá na frente sempre. Tá? A ideia, porque a gente vai pagar, a ideia é pagar os profissionais em novembro. Então, se a gente paga em novembro e o clube também paga, esse cara vai estar recebendo 2 meses, entendeu? Então, dependendo da sua discussão com o seu professor, você vai pagar ele lá na frente ou não. Ah, não, tranquilo, compreensível, entendi tudo. Tranquilão. Valeu, obrigado. Deixa eu tirar uma dúvida de novo. Por exemplo, vocês vão, a opção, vocês estarem pagando a primeira parcela e o clube na última, tá? Então, eles vão receber agora, no começo de novembro, referente a outubro, mas como vocês falaram que paga o adiantado, e o mês de novembro? Vocês vão fazer dois pagamentos em novembro? Não, Não, daí em Não, não. dezembro. vai ser dezembro. Ele vai Ah, receber tá. no começo de dezembro. E a questão eu posso até voltar no desenho aqui, que aí fica, acho que, visual para Tá. vocês. Eu posso só dar um esclarecimento do que eu entendi? Claro, A questão é a seguinte: o recibo ele vai assinar como novembro. Ninguém vai assinar recibo de outubro, Isso. Uhum. tá? É, só que você vai adiantar a parcela, é uma questão de fluxo de caixa, só isso, tá? Mas os recibos vão ser de novembro a outubro de 2025. Novembro de 24 a outubro de 2025. Ponto. A pessoa vai estar recebendo adiantado, em vez de estar recebendo atrasado. Aquele clube que parou, ele vai estar contratando a pessoa agora em novembro e o cara vai receber adiantado. E ponto. É isso. Não é? exatamente, É isso, exatamente. Errar. Chico. Perfeito. Na nota, vai estar a nota 1 de Tá? 12, né? E Quem a não. segunda nota vai ser 2 de 12, como foi no projeto anterior. Vai ter as Isso. 12 notas. É Quem, isso. quem quiser, aí é uma questão do clube. Ou o clube vai pagar lá na frente, ou ele pode estar pagando agora e a pessoa vai estar recebendo ao longo do tempo adiantado sempre. É isso. É uma Boa. questão do fluxo de caixa só, para ajudar o pessoal que, de alguma maneira, aí ficou a descoberto esse mês, né? Perfeito, Chicão. Bom, pessoal, eu acho que é isso. Se alguém tiver dúvida, a gente tem os coordenadores para que vocês possam buscar. Se os coordenadores tiverem dúvida, eles vão buscar a gente senta e explica. Aqui é um tema que é muito importante porque a gente está falando de pessoas, de dinheiro, de pagar a escola, pagar comida, enfim, é uma questão de
vida aí pessoal. Então, é importante ter muita clareza. Se tiver alguma dúvida, pergunte depois. Fique com fique com vergonha de perguntar no grupo. Manda mensagem no privado, tá? É muito importante a gente resolver esse problema da melhor maneira possível, tá? Então, a gente fica à Além do disposição que, para isso. também, a qualidade dos profissionais que a gente está falando aqui é uma coisa que tem que ser trazido à tona, porque você tem pessoas muito boas, né? Os clubes estão, assim, muito bem representados pelos treinadores, que tanto do projeto Nina quanto do projeto Vem para o Rugby. Então, temos que valorizar de alguma forma e temos que, aquilo que eu falei, tentar amenizar o máximo nessa situação. Até mesmo para a gente manter esses profissionais ali engajados, empenhados, que apesar de todas essas problemas que a gente enfrenta, né, por mais que eles entendam, como o Júlio falou, estão ali correndo para pagar seus boletos também, né? Então, como todos nós. Então, a gente tá buscando aqui em conjunto essa, digamos assim, essa solução, né, para que fique bom para todos os lados, usando os nossos bons e velhos valores, né, gente? Oi, pessoal, eu posso falar um minutinho? Por favor. Eu tenho uma. A gente tinha feito um acerto com a nossa profissional, né? Que também entra dentro desse cenário. Ela tem duas filhas, enfim. E ela está entrando agora no projeto Nina, que não é a mesma que estava. E aí a minha pergunta seria: a gente não poderia reformular o contrato para ser 11 meses trabalhados? Porque se a gente, o modelo de pagamento do Instituto para os nossos profissionais é de PJ. Então, se ela for emitir nota, ela não vai poder emitir nota para vocês. Ela tem que emitir nota para nossa prestação de conta. Não, mas aí você está tendo uma sobreposição de valor. Assim, Não, quem não é pagou, não, sobreposição de ó, valor, é porque aí, deixa eu só um segundo, só um aí, segundo, só um segundo, só um tá. segundo. Se ela emite nota de quem é o tomador. O tomador é a Confederação Brasileira de Rugby. Ela emite uma nota para nós. Eu pago para ela, eu não pago para o RPT, entendeu? Então, você emite nota para o tomador do serviço. O tomador de serviço, por mais que nós tenhamos uma parceria com a RPT, o tomador de serviço do profissional é a CBRU, entendeu? Então, ela vai emitir a nota para nós, Mas, não para o assim, RPT. ô Márcia, no caso teu, Oi. no caso da Uriane, ela vai estar começando em novembro, certo? E ela vai receber a Certo. nota de novembro. Dela são 12 meses. O contrato dela vai ser de 12 meses, porque ela vai receber os 12 meses, né? O que Isso se acontece é a que ela vai receber. assinatura sair realmente, né? Não, não, na verdade, assim, tendo a liberação da conta, o contrato sendo assinado mês que vem ou esperar ou daqui 40 dias, a gente pode assinar com data da liberação da conta. Então, o que a gente não pode pagar é antes de ter a liberação da conta. Então, digamos que a liberação da conta foi feita agora, dia novembro, tá? A gente já pode pagar novembro, mesmo que ela vai assinar o contrato em dezembro, mas com a data ali da liberação da conta, entendeu? Então, são 12 meses igual. Tá bom. A gente só não pode fazer nota com data anterior à liberação da conta, só isso, Sim, claro, isso tá? claro. Então, uma vez que foi liberada a conta, vai ser 12 meses a partir da liberação da conta. Não sei se era Tá. essa a tua dúvida, né? Era essa a minha dúvida, é porque senão a gente tem um acerto, né? Como a 12ª parcela, né? A gente tem que prever essa questão do final, né? Das entregas finais. É só para tirar essa dúvida mesmo, Mas aí, porque no a caso, gente a RPT vai se enquadrar naquele primeiro grupo de clubes que o Júlio trouxe, né? Que é o pessoal que está começando em novembro, tá? tá ótimo. Obrigada, Leca. Obrigada, Renato. Bom, pessoal, eu acho que é isso. Era para ser uma reunião de 30 minutos, no caráter mais informativo, mas é bom as perguntas aí, porque vão tirando as dúvidas, tá? A gente fica à disposição. Qualquer coisa, pode gritar, ligar, mandar mensagem. A gente vai auxiliar na medida do possível, tá?
Beleza? Acho que é isso. Então, obrigado, boa noite para vocês, boa Valeu, semana. Julião, boa noite. Valeu, Júlio, boa noite. Valeu, Valeu. pessoal. Pessoal, Chicão, valeu. Boa noite.